pessoal, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu quero estar mostrando a Bíblia Sagrada com anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Esta versão que eu tenho, na verdade eu fui presenteado pelo pessoal lá da Igreja Universal do Reino de Deus, é a Bíblia que eles chamam a Bíblia do Pacto. Então é uma versão um pouco mais econômica, vamos dizer assim, né? A capa não é aquela capa de luxo, é uma capa aí flexível, mas um material muito bom, tá? Eu encapei essa Bíblia. Se você quiser aprender como eu faço para encapar as minhas Bíblias, tem um vídeo aí no nosso canal que eu mostro como a gente faz para estar encapando os materiais, mas é uma Bíblia bem trabalhada, tá? Olha só, as letras aqui em dourado, né? Inclusive aqui lateralmente é baixo relevo, olha só, baixo relevo e também um hot stamp dourado, né? Uma Bíblia muito legal, as notas de estudo são excelentes, elas te explicam o texto bíblico de uma forma ortodoxa, tá? Então a gente vai encontrar uma teologia boa nessa Bíblia, mas não é uma Bíblia tão aprofundada, né? Uma Bíblia de estudo muito aprofundada. Ela tem muitas notas de estudo, explicam várias passagens, inclusive traz algumas aplicações para nossas vidas. São as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Quero agradecer ao pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui em Belo Horizonte, a sede estadual fica lá na Olegário Maciel, na Avenida Olegário Maciel, no bairro de Lourdes. Então, fui muito bem recebido pelos pastores que me presentearam com essa Bíblia. Então, eu quero agradecer ao pessoal aqui da sede estadual da Igreja Universal do Reino de Deus pelo o excelente exemplar da Bíblia Sagrada com anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Então vamos conhecer os recursos desse material. Olha só, inicialmente a gente tem aqui uma folha aqui, inclusive com uma parte para você estar colocando o seu nome, né? Pacto com a palavra, então um compromisso que a pessoa tem aí com a palavra de Deus. Em seguida tem um texto, A Fé e a Coragem, feito aí pelo Bispo Edir Macedo. E aí entramos no conteúdo da Bíblia. Tem uma folha de rosto um pouco mais simples, uma folha de rosto um pouco mais informativa, a Bíblia Sagrada com anotações de fé do Bispo Edir Macedo, contendo o Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Então essa Bíblia contém o texto ACF, Almeida Corrigida Fiel, e é uma edição especial, nação 318, né? Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, tanto da tradução como também das notas de estudo, um índice dos livros da Bíblia. E aí entramos no Antigo Testamento. Vocês percebem que tem uma ilustração aqui ao fundo, né, do Templo de Salomão. E aí entramos no texto bíblico. Não tem introduções aos livros, tá? Ou aos testamentos propriamente ditos, mas a gente tem texto bíblico em duas colunas, na tradução Almeida Corrigida Fiel, um texto com tamanho de letra muito confortável, a diagramação do texto, olha só, ficou muito bem feita, vocês podem perceber isso. E também as notas de estudo divididas em duas colunas abaixo do texto bíblico. Então eu vou estar dando um zoom aqui para vocês estarem observando as notas de estudo. Geralmente ele comenta ou verso por verso, né, ou versículo por versículo, ou então ele comenta partes de versículos ou conjunto de versículos. Por exemplo, aqui o versículo 9 ele comenta dividido em duas vezes, tá? Então geralmente eles pegam uma parte importante do verso, colocam em negrito e aí explicam de uma forma aí bem simples, mas ao mesmo tempo bem objetiva, o que esse verso, ou a parte desse verso está nos mostrando. Por exemplo, falando um pouco aqui de Gênesis capítulo 2, né, a formação do Jardim do Éden, nós temos aqui a árvore da vida, no verso 9. Então ele fala que no meio do jardim indica que o homem jamais estaria sujeito à morte se tivesse obedecido a Deus. Senhor Jesus veio a este mundo e se fez o nosso alimento para que por intermédio dele possamos viver eternamente.
Então ele traz também uma aplicação do texto, né, de caráter devocional. Não são notas de estudo tão profundas, teologicamente falando, mas são notas de estudo boas, tá? Olha só aqui o verso 15, né? Então a gente pode ler aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Comentário do 15, né? Tomou o Senhor Deus o homem. Adão vivia em perfeita comunhão com o Criador, pois, como ainda não conhecia o pecado, era puro e inocente diante do Deus eterno. Por conta disso, ele o colocou no jardim do Éden e o cercou de cuidados e proteção. Adão não sofria com doenças ou escassez de alimentos, ao contrário, tinha absoluta paz. Isso mostra que o direito de usufruir das promessas de Deus é dado somente àqueles que vivem em comunhão com Ele por meio da obediência à sua palavra, né? Então está aqui um comentário, inclusive colocaram uma referência aqui de Isaías capítulo 1, versículo 19. Então, para vocês entenderem, né? Olha só, é dessa forma que ela trabalha. Não é uma Bíblia, olha só, alguns lugares tem menos notas. A folha não é uma folha ruim, tá? É uma folha até muito boa. A qualidade do papel é um papel bom. A capa, como eu disse, é uma capa flexível, então seria ideal encapar. Mas eu estou gostando muito de fazer leitura nessa Bíblia, porque a letra é muito confortável. E o texto ACF é um texto muito bom, tá? É um texto excelente. Muita gente gosta desse texto, eu particularmente também gosto. Não é o texto que eu mais uso, mas sem dúvida alguma tem me ajudado muito nos meus estudos. Olha só, aqui ela comenta poucos versos, né? Mas é uma Bíblia boa. Aqui a gente está em Salmos 94. Olha só, tem alguns comentários aqui, né? Vamos ler um comentário aqui do Salmo 96. O Todo-Poderoso. É o rei de toda a terra. Portanto, o convite para honrá-lo não se restringe a Israel, mas se estende a todos os povos. Isso significa que somos súditos de sua realeza e devemos viver para reverenciá-lo. Aqueles que se tornam seus filhos têm a missão de o representarem neste mundo como embaixadores do seu reino, 2 Coríntios 5:20. Isto é, recebem a responsabilidade de mostrar Deus às pessoas. Esse elevado cargo só é ocupado por aqueles que genuinamente foram salvos, pois possuem um caráter ilibado e praticam a verdade. Dessa forma, ocupa a posição de filhos do Altíssimo, defendendo os interesses do seu reino e proclamando a sua palavra. Então, olha só, são notas interessantes, tá? Notas bem interessantes aí que a gente encontra junto ao texto bíblico, te auxiliando aí, tanto para aplicar o texto bíblico, né? Uma questão de devocional também, e algumas te explicam o texto bíblico. Daqui a pouco a gente vai estar conferindo algumas outras notas. A gente chega aqui em Amós capítulo 5, no versículo 2. O texto diz assim, né? Ouve esta palavra que levanto como um lamento sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não se tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Aí o comentário aqui embaixo. Olha só, vocês podem estar lendo o comentário do verso, capítulo 5, verso 2, né? A virgem de Israel caiu. A profecia é dita como já se houvesse ocorrido, porque a palavra de Deus é infalível e inerrante. Embora Amós tenha profetizado durante um período de prosperidade e segurança, nada impediria que a calamidade chegasse às 10 tribos do norte futuramente. Israel havia se corrompido e desprezado as muitas repreensões do Altíssimo. Por isso, depois de invadida e destruída pelos inimigos, a nação sozinha não iria conseguir se levantar. E tem um texto aqui paralelo de 2 Reis 17. Somente pela fidelidade divina ela seria restaurada. Aí o verso 4 diz, né? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Beceba, né? Aí tem aqui uma explicação abaixo. Buscai a Deus é abandonar a rebelião causada pelas transgressões e se entregar totalmente a Ele. É ser comprometido com a sua palavra e se separar do pecado. Para isso, mudar o curso da vida e ser radical em situações que tragam risco de perda da salvação é imprescindível, né? A salvação da alma e a vida de qualidade que tanto almejamos depende desta busca. E aqui a nota de estudo segundo o pensamento e segundo a visão do
bispo Edir Macedo. Então a gente segue aqui, é uma Bíblia com várias notas de reflexão e anotações feitas aí pelo bispo Edir Macedo. Então, só uma reflexão, aquela passagem de Malaquias 3, né, quando fala que quando Malaquias dá uma advertência ao povo na questão dos dízimos, né? Olha só, tem uma nota aqui bem interessante, eu não vou estar lendo, mas se vocês quiserem estar lendo, só pausar o vídeo aí e fazer a leitura, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a parte de cima. Só vocês estarem pausando. São muitas notas de estudo e ele comenta diversos assuntos. Bom, final de Malaquias a gente tem aqui uma página, é o começo da minha nova história. Então aqui uma proposta com relação ao pacto, né? Uma corrente aí no culto da segunda-feira que acontece lá na Igreja Universal. E aí entramos no Novo Testamento. O livro de Mateus segue da mesma forma. Vamos ver que essa nota aqui de Mateus, capítulo 1 da genealogia. Olha só. Então, uma nota aqui bem explicativa com relação à genealogia. Então, o Novo Testamento segue da mesma forma. Ela não tem tantos recursos, né? Só texto bíblico e anotações de fé do bispo de Macedo. Uma outra característica importante é que as palavras de Jesus nesta Bíblia estão na cor vermelha. Tá? É uma Bíblia ACF, com uma letra muito confortável e com anotações também interessantes, né? Tem gente que vai criar um preconceito porque são notas de estudo feitas pelo bispo de Macedo, né? Mas eu analisando as notas, são notas boas, bem explicativas, que nos trazem uma boa reflexão da palavra de Deus. Tem muita gente que criticou essa Bíblia, né? É do bispo de Macedo, principalmente o pessoal que não concorda muito assim com a doutrina e a teologia pregada na Igreja Universal. As pessoas criticaram a Bíblia antes de conhecê-la, mas particularmente eu gostei muito, principalmente da diagramação do texto, que é um texto ACF, e as notas são interessantes. Uma coisa que eu chamo a atenção, capítulo e o número do capítulo na parte central, eu acho que poderia ser aqui na pontinha da página, que ajuda na hora de procurar o texto, mas isso não, na minha opinião, não tira a qualidade do material. Então vamos ler aqui uma nota lá de Efésios 2, versículo 8. Olha só, tem muitas notas de estudo no Novo Testamento, olha a quantidade de notas. Então olha só, aquele verso que diz, né, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é mérito exclusivo do Altíssimo ao homem, isso significa que não há nada que o ser humano possa fazer por si mesmo para merecer a vida eterna. Isso somente a fé é capaz de fazê-lo. Somente a fé é capaz de fazê-lo alcançar esse tesouro. A fé, esse poder extraordinário que opera em nós por meio do Espírito Santo, é o que nos faz tocar as mãos de Deus e tomar posse da sua maior dádiva, o céu. Assim, tanto a fé quanto a salvação são atos divinos em favor do homem. Olha só, bem ortodoxa essa nota de estudo. Ainda vem aqui a do versículo 9, ele comenta, nessa parte vocês percebem que ele comenta verso por verso, né, tanto o 9 como o 10. E olha, ele fala aqui da graça divina em alcançar o homem. Então, vocês percebem que tem notas boas de estudo nesse material, né? Poderia enumerar aqui várias passagens que também nos trazem alguns entendimentos. Olha só a quantidade de notas que em Efésios, olha só Efésios 4. Muitas notas de estudo para estar te auxiliando aí nos estudos bíblicos. Olha só, o finalzinho de Efésios capítulo 6, texto bíblico. Tudo isso aqui é nota de estudo. O mesmo conteúdo dessa Bíblia vocês encontram aquela Bíblia que vem numa caixinha, né, com anotações de fé do bispo de Macedo. Ela tem uma capa melhor, tá? Vem numa caixinha, a página também é um pouco melhor, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O que vai diferir é a qualidade da capa. E aqui a gente chega no finalzinho de Apocalipse, né? Tem muitas notas de estudo também, dentro da visão aí do bispo de Macedo.
E então, nós chegamos ao final dessa Bíblia. Como é uma versão que eles disponibilizam às pessoas que participam de um culto lá na segunda-feira, que evidentemente é um culto aí que trabalha a parte aí da vida econômica, né? Então aqui tem uma parte aqui que as pessoas colocam aqui as promessas que eles distribuem lá durante o culto, colam a promessa aqui. Então tem por ano todo aqui. E no final tem uma parte de anotações também. Então esta é a Bíblia Sagrada com anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Tem a versão com uma capa de luxo, que vem numa caixinha. E não tem essa parte aqui das promessas, né? Que é uma Bíblia edição especial, Nação 380. É a Bíblia do Pacto que eles chamam, tá? Então eu quero agradecer ao pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus por terem me presenteado com esta Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações. Em breve teremos mais novidades aqui em nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim.